Olá, vamos dar início a mais um dia de estudos. Vamos iniciar com a nossa prece. Querido amigo, amado Senhor Jesus, é com muita alegria que mais uma vez em pensamentos nos reunimos em Teu nome. Abençoa, querido Senhor, os nossos propósitos de aprendizado. Que o Teu amor possa sempre encontrar eco em nossos corações. Que assim seja. Olá, amigos, mais uma vez aqui juntos, nós que somos o GEOB, o Grupo de Estudos das Obras Básicas da Escola Espírita Francisco Xavier, a nossa casa que tem os seus trabalhos doutrinários sempre acontecendo às segundas-feiras, das 19h30 às 20h30, as reuniões doutrinárias ou reuniões públicas, aquela que é aberta para quem estiver passando por perto, quiser conhecer a casa, quiser participar, ouvir uma palestra com temas sempre interessantes para nos levar à reflexão. Está convidado, está passando por perto, é sempre às segundas, das 19h30 às 20h30. E o nosso grupo de estudos das obras básicas, ou GEOB, que é sempre às quartas-feiras, às 19 horas, aqui nesse formato no canal, mas também de forma presencial na nossa casa. Então, as mesmas perguntas que nós lemos aqui e juntos fazemos as nossas reflexões, o grupo também está reunido às 19 horas, lendo e fazendo as reflexões das mesmas perguntas. Então, também, quem estiver passando por perto, na quarta-feira, às 19 horas, será muito bem-vindo para conhecer a casa, conhecer o grupo e estudar com a gente. Então, vamos lá? Vamos estudar? Aqueles que estão chegando aqui pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Sandra Naira, nós estamos estudando o livro dos Espíritos, nós estamos no livro 2º do Mundo Espírita ou dos Espíritos e chegamos no capítulo 8º que trata da emancipação da alma. Nesse capítulo 8º nós já estamos no item que trata sobre êxtase. Terminamos sonambulismo e agora estamos no item que trata sobre o êxtase ou sobre os estáticos. E na semana anterior nós vimos da pergunta 439 à pergunta 431. Hoje, vamos lá? Vamos estudar dando prosseguimento com a pergunta 442. Lembrando a vocês que eu leio aqui a tradução do Livro dos Espíritos, feita por Sandra Kepler, com a introdução de Hermínio de Miranda, e de casa vocês seguem com a tradução que vocês tiverem. Então, vamos lá? Pergunta número 442. Kardec vai dizer: se abandonarmos o estático à própria sorte, sua alma poderia definitivamente abandonar o corpo? Nós já vimos nas perguntas anteriores, que está chegando aqui agora, volta lá nos vídeos, que quando a pessoa entra nesse estado de êxtase, ela fica, né, numa condição tão especial, tão presa nesse estado, que Kardec pergunta: e se a gente deixar ela ali, quietinha, sem importunar, sem mexer com ela, ela pode desencarnar, ela pode deixar a Terra? E a gente já viu na pergunta anterior que o Kardec perguntou se o estático ele fica tão deslumbrado com esse outro lugar que ele está vislumbrando, que ele está vendo, que ele pode ter um desejo de não retornar e de ficar. Aí, nessa pergunta, ele diz: e se ele ficar nesse estado de deslumbramento por esse lugar que ele está visualizando, e a gente largar ele aí? Tá, ele tá ali, deslumbrado, ninguém vai mexer com ele, ele vai ficar aí.
horas, dias, semanas. Se a gente deixar sem mexer, ele pode desencarnar, ou seja, definitivamente abandonar o corpo físico? Resposta dos espíritos: sim, ele pode morrer. Morrer no sentido de deixar o corpo físico, morrer esse personagem. Por isso é necessário chamá-lo por meio de tudo o que poderá retê-lo a este mundo. Sobretudo, fazendo-lhe entender que, se quebrasse o elo que o retém à terra, seria esse o verdadeiro meio de não ficar lá onde percebe que seria feliz. Então, o estático está lá, vislumbrando uma dimensão ou um mundo em que para ele aquele lugar assim seria maravilhoso, é o lugar que ele gostaria de ficar e não retornar mais para essa situação, para essa experiência que ele está vivendo aqui. E ele ficar lá e ninguém interromper esse estado dele. Ele pode desencarnar? Sim, os espíritos dizem que sim. Né? Pode acontecer. Por isso que nós devemos chamá-lo, dizer, opa, acorda. Principalmente fazendo ver a pessoa que está nessa condição, de que se ela desencarnar assim, dessa maneira, ou seja, ela está fugindo, ela está deixando de cumprir essa experiência que ela tem aqui agora, porque se ela não está lá nesse lugar que a encanta tanto, que causou nela esse deslumbramento, significa que no momento ela ainda tem que estar aqui, no planeta Terra, na época em que ela está vivendo com o personagem atual. E que se ela fizer isso, entrar nesse deslumbramento, não quiser voltar e acabar desencarnando, certamente ela não vai para onde ela quer. Esse lugar que ela está vislumbrando seria o jeito mais fácil dela não ir para esse lugar que ela percebe que ela seria muito feliz nesse lugar. Então, opa, retorna aí, volta. Agora você está aqui, você está encarnado, ok, você vislumbrou um lugar maravilhoso, um lugar muito legal e certamente você vai para esse lugar um dia, mas não é ainda o momento. E se você antecipar isso, ou seja, não quiser voltar e acabar ocasionando um desencarne, aí é que você não vai mesmo, né? Porque o acesso a esses lugares, a essas dimensões, a essas condições melhores de estar vivenciando as nossas experiências de aprendizado, não são dessa forma. Elas acontecem quando nós estamos numa condição espiritual que favorece isso. E se a gente ainda não está, porque a gente está aqui, é aqui que a gente tem que terminar a nossa lição, para aí sim nós criarmos condições de poder estar nesse lugar que a gente já vislumbra, que a gente já consegue ter uma visão para nos incentivar ao nosso aprendizado aqui. Não para a gente antecipar, para ir logo, porque se tentar antecipar, não vai. Então essa foi a resposta dos espíritos à pergunta número 442. Vamos a 443, que Kardec vai dizer. Há coisas que o estático diz ver e que são claramente produto de sua imaginação, estimulada pelas suas crenças e preconceitos terrenos. Segue-se então que tudo o que vê não é real? Tem coisas que a pessoa, quando está nesse estado de êxtase, de deslumbramento, que ela fala e a gente diz assim, ó, com certeza isso aí não tem nada a ver. Isso aí deve ser um desejo dessa pessoa, fruto dos preconceitos dela, das crenças que ela tem desse personagem. Então, isso aí certamente não é algo real que ela está vivenciando, que ela está vendo. Então, Kardec vai e pergunta, então, nada do que ele vê é real? Tudo pode ser fruto dessa imaginação da pessoa? Resposta dos espíritos. O que ele vê é real para ele. Então, quando a pessoa está vendo aquilo, ela está vendo aquilo que ela acredita, que ela acha que é. Então, é real para ele, para aquele que está nesse momento, nesse êxtase.
Entretanto, se o seu espírito está sempre sob a influência das ideias terrenas, ele vê à sua maneira, ou melhor dizendo, exprime-se em uma linguagem compatível aos preconceitos e às ideias das quais se acha imbuído, ou ainda com as suas, a fim de se fazer compreender melhor. É nesse sentido, sobretudo, que ele pode errar. Então, cada um de nós temos as nossas crenças, as nossas ideias, a nossa forma de ver o mundo, as nossas tendências, as nossas escolhas. Somos espíritos, né? Mas temos a influência do meio onde nós nascemos, da sociedade, do contexto da época e formamos as nossas opiniões, as nossas ideias, as nossas crenças, os nossos preconceitos. Claro que quando a gente entrar ou em desdobramento, no estado sonambúlico ou no estado de êxtase, nós vamos estar falando de quem somos. E, a nossa fala ela vai estar contaminada desse nosso pensar, dessas nossas ideias, dessas nossas crenças, dessa nossa forma de ver o mundo. Quanto mais ligado às questões da dimensão material, isso também vai se refletir. Então, é nesse sentido que os espíritos dizem que há o erro, porque cada um vai estar falando sobre aquilo que vê, mas da sua perspectiva pessoal. Temos situações diferentes, ou a mesma situação, melhor dizendo, que pessoas diferentes têm opiniões diversas sobre um mesmo fato, sobre a mesma coisa que está vendo, ou está ouvindo, ou está estudando, e estão vendo a mesma coisa. Mas cada um, a partir do seu arcabouço pessoal, vai ver, entender, julgar de forma diferente. Então, é isso que os espíritos estão dizendo. O que vem de equivocado é justamente isso, porque vem pela ótica daquele espírito e da condição daquele espírito que está vendo e que está falando naquele momento. Por isso que pode errar, sim. Pergunta 444, Kardec vai dizer: qual o grau de confiança que se pode depositar nas revelações dos estáticos? Então, se pode errar. Na pergunta anterior foi dito. Se está vendo a partir de suas crenças, de seus preconceitos, qual o grau de confiança que a gente vai ter numa informação que uma pessoa que está nesse estado de êxtase vem e traz? Resposta dos espíritos. O estático pode, muitas vezes, enganar-se, sobretudo se quiser penetrar no que deve permanecer um mistério para o homem. Porque, então, se abandona às suas próprias ideias ou torna-se joguete de espíritos enganadores que se aproveitam de seu entusiasmo para fasciná-lo. A gente já viu quando a gente está nesses estados alterados de consciência, em que nós estamos nesses estados de emancipação da alma, ou seja, em que deixamos o corpo físico, mas interagimos com outros espíritos, com outros lugares, com outros espaços. O que é que os espíritos dizem? Nem tudo que nós vamos ter acesso, ou que a gente pode estar vendo, é para ser revelado, é para ser dito. Então, tem que ter muito cuidado com essas informações, porque às vezes quem está nessa condição vai querer saber de coisas que ainda não são permitidos para esse espírito que está querendo ter acesso a essa informação, porque ele não tem ainda condição ou maturidade para lidar com essa informação. Então, às vezes, ele pode tentar ver ou saber de coisas que não vão ter acesso e ele começar a trazer, ao invés do que está sendo dito ou que está sendo visto, as suas próprias ideias ou o que ele acha sobre aquilo. Ou então vai encontrar com espíritos que, por saber da sua curiosidade, tem a intenção de enganá-lo e vai dizer, não, realmente isso aí é dessa forma, é assim que as coisas acontecem. Mas são espíritos que são espíritos enganadores, que estão se aproveitando daquela curiosidade
daquela condição que aquele espírito está naquele momento para fasciná-lo, ou seja, enganá-lo com ideias, com falsas verdades. Então, isso é o que pode acontecer. Então, independente da informação que venha através de qualquer espírito, qual for o meio, através de uma comunicação mediúnica, de uma comunicação no estado sonambúlico, numa comunicação no estado estático, Kardec sempre nos chama a atenção, passa pelo crivo da lógica, da razão. Veja se isso tem lógica. Não é porque essa informação está vindo de uma outra dimensão, de um outro lugar, de outros espíritos que não estão encarnados, que essa informação se torna uma verdade ou que ela é verídica. Então, o bom senso sempre, avaliar sempre o que está sendo dito, o que vem por escrito. Essa é a dica de Kardec. Continuando, nós vamos para a pergunta número 445. Quais as deduções que se podem tirar dos fenômenos do sonambulismo e do êxtase? Não seria uma espécie de iniciação à vida futura? Porque o item anterior tratou de sonambulismo e agora está tratando do êxtase. E na primeira pergunta, os espíritos já respondem que o êxtase é um sonambulismo mais depurado, mais avançado. Então, Kardec, para fechar esse item, ele faz essas duas últimas perguntas e na 445 ele vai dizer: que dedução a gente pode tirar desse fenômeno de sonambulismo e de êxtase? Ele seria uma espécie de iniciação à vida futura? Resposta dos espíritos. Melhor dizendo, ou seja, não é uma iniciação à vida futura. Melhor dizendo, o homem entrevê a vida passada e a vida futura. Quando quer ele estude esses fenômenos e nele encontrará a solução de mais de um mistério que a sua razão procura inutilmente desvendar. Então, através desses estados de emancipação da alma, o espírito ele penetra, entrevê coisas que já se passaram e coisas que poderão acontecer. E se ele estudar isso, se debruçar, analisar de forma lógica, o que é que isso pode, para que eu tive acesso a essas informações e como ela pode me ajudar nesse processo, nessa experiência agora com o personagem que eu estou utilizando no momento, os espíritos dizem, passando o crivo da razão, ele vai entender coisas que ele busca e inutilmente tenta desvendar. Importante isso, hein? E para fechar esse item do êxtase, Kardec vai dizer, os fenômenos do sonambulismo e do êxtase poderiam adequar-se ao materialismo? Tem a ver com isso? Faz alguma relação? Os fenômenos de sonambulismo e do êxtase poderiam adequar-se ao materialismo? Resposta dos espíritos. Aquele que os estudar de boa fé e sem prevenção não poderá ser materialista nem ateu. Porque se o materialismo tudo se resume a essa experiência que a gente está vivendo. Não é, eu sou apegada a bens materiais. Não. Tudo é aqui e agora. Além dessa experiência que nós estamos vivendo, não tem nada. Não existe nenhum porvir, como não tinha nenhum antes dessa experiência, dessa encarnação. Quando se pegam essas informações, e como foi dito na pergunta anterior, a gente consegue ver coisas que aconteceram antes e coisas que acontecerão depois, se a gente for utilizar isso de forma racional, estudando e investigando, não teria nem materialismo e nem ateu. Seria o contrário. Então, não se adequa ao materialismo, mas é uma questão que mostra que essa ideia de que não existe nada além da experiência que a gente está vivendo, ou em que não existe nenhuma força superior que criou tudo que nós vivemos,
são ideias incompatíveis. Então, se a gente estudar de boa fé e sem prevenções e sem preconceitos, a gente pode ver, a gente não teria nem materialismo, nem ateísmo. Ok, meus amores? E aí fechamos o item de êxtase do capítulo 8º do livro 2º do Mundo Espírita ou dos Espíritos. E claro que na semana que vem eu estou esperando vocês aqui para a gente entrar no item que vai tratar da dupla vista. Ficou curioso? Espero você aqui e de forma presencial também na nossa casa, a Escola Espírita Francisco Xavier, na próxima quarta, às 19 horas. Vamos orar? Querido amigo, amado Senhor Jesus, nós te agradecemos por esses momentos de reflexão. Que o teu amor, querido amigo, amado Senhor, possa sempre encontrar eco em nossos corações. Beijo no coração de todos e até a semana que vem.